Fala família Mundo da Manutenção e família Globaltech Brasil, aqui é Giovanni Rodrigues, tá bom? Família, é o seguinte, uma dúvida aqui do nosso amigo Wellington, o Wellington Souza, é a seguinte, ele me fez uma pergunta, ele tá participando do nosso curso de lavadora, perfeitamente. E ele disse que é muito comum chegar na casa do cliente, né, e o defeito não ser, exemplo, lavadora, eletrobomba, válvula e etc. O problema geralmente ocorre de ser na placa. A pergunta dele é assim, professor, nesses casos, o que eu faço? Eu conserto, por exemplo, o problema é simples para resolver. Eu sei que, por exemplo, o defeito é nessa placa aqui, por exemplo, é no resistor, né? Nesse resistor e nesse FET aqui. Beleza. E eu tenho ele aqui na minha bolsa. Eu posso trocar na frente do cliente? Seria ético? Seria legal? Vai prejudicar meu orçamento? Como é que faz? Bom, eu sei que no nosso canal, nos canais aqui da Globaltech e Mundo da Manutenção, nós temos clientes, né? Temos clientes que vêm, conhecem como é que é o nosso trabalho, etc. O que eu vou falar aqui não é nada fora do comum. Eu, Giovanni, o que eu faço? Tá? E vou dizer por que eu faço isso. Eu tenho lá na mala do carro, tá? Uma lanterna dessa aqui, uma lanterna de emergência, né? Dessa aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho lá instalada. Tá? Isso aqui, inclusive, eu comprei de quantidade, tá? Comprei de quantidade, saiu bem em conta. Eu até revendo aqui na assistência. Eu tenho aqui, ó, tem um ferro de solda que eu também vendo aqui na Global, né? Ferro de solda. E tenho também o nosso multímetro. E o que eu faço? Chego no cliente, tá? Chego no cliente e descubro que os relés de potência do trafo tá ruim, né? Ou digamos que indutor, o CI, sei lá, um resistor, alguma coisa que dê para fazer lá. Porque assim, a maioria desses componentes com trocas comuns, por exemplo, regulador de 5 volts, que é mais o LNK, o limitador de corrente aqui na entrada, o resistor, o indutor, capacitor de 4,7 por 450, o termistor e tal. Se for componentes nesse naipe aqui, a gente tem, tá? Se for um diodo comum, retificador, a gente tem perfeitamente. Chego na casa do cliente, descubro que é um componente desse. E eu tenho ele na minha maleta. Beleza. Por que eu não faço o serviço na frente do cliente? Agora eu vou dizer por quê. Nós temos clientes aqui assistindo o vídeo, nós temos técnicos também. Seguinte, quando você chega no cliente, que você fala assim para ele, ó, a placa está com defeito, né? Você vai fazer o orçamento, essa placa está com defeito. Aí o cliente já pergunta, e quanto é que fica o conserto? Bom, uma nova dessa aqui, se você vai comprar no Mercado Livre, fazer pedido, você vai pagar uma média de R$130, né? Dependendo do estado, região, etc. 130. Eu faço o reparo para você por R$60. É o preço que eu cobro aqui, né? Aí você pode cobrar mais na sua região ou menos. R$60. Aí o cliente aceita, ele vai pagar 60 mais a visita, né? Exemplo, vai pagar 35 da visita, dependendo da distância, mais o reparo. 60 vai pagar mais 35, 60, 70, 80, R$95 é o que ele vai pagar para fazer o reparo no micro-ondas dele. Beleza. Por que é que eu, Giovanni, não faço na frente do cliente? Porque imagina que o defeito seja um indutor. Quanto custa esse indutor na tua cidade? Aqui custa 90 centavos, né? Aqui custa 90 centavos o indutor. Esse carinha aqui, ó. Tá? Parece um resistor, mas ele é um indutor. Então ele é proteção também, tá? Ele é uma proteção. Se ele abre, a placa fica totalmente inoperante. Beleza, 90 centavos. Eu, por experiência própria, fazia na frente do cliente. Já tenho na minha mala todas as ferramentas. São ferramentas simples, né? E aí, chegava na frente do cliente, em menos de 1 minuto, né? Esquentava o ferro, trocava o indutor e cobrava do cliente R$90 tudo, com visita e conserto. Aí o cliente falava assim, mas poxa vida, era só esse componente? Eu falei, sim, esse componente. Aí ele falava assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu me senti enganado. Desse jeito o cliente falava, em alguns casos. Eu falei, por que você se sentiu enganado? Porque, cara, um componente desse, tá quanto componente desse mais ou menos? Eu falei, deve estar uma média de uns 50 centavos, R$1. Pô, você me cobrou R$90, né? Aí tem um detalhe, o cliente que não te valoriza como profissional, ele vai falar dessa forma. O cliente
que valoriza o profissionalismo, né? Que ele vai falar, tá na média, né? Se eu fosse pedir uma placa e tal. Tranquilo, mas tem aquele cliente que reclama. E eu observei que nesses reparos que eu faço na casa do cliente, tem gente mais que reclama do que aqueles que aceitam e etc. Por quê? Eles não observaram que você fez um curso, que você passou horas e horas acordado, que você queimou o dedo várias vezes trocando componente. E tudo isso aí tem que ser levado em consideração, tá? São 20 anos de profissão, temos colegas aí com 30 anos de profissão, temos colegas com 3 anos, etc. Tudo tem que ser levado em consideração, tá? Tudo tem que ser levado. É tempo, gente, é tempo que você passa para aprender. Aí simplesmente, para não ficar questionando com o cliente, falar o seguinte para ele. Mas é o seguinte, seu Juvenal, esse indutor que eu mostrei para você que custa 50 centavos, se eu entregasse essa placa na sua mão, o senhor saberia qual desses componentes da placa trocar? Aí fica assim, não saberia, não é minha área. Pois é, não é sua área, tá? Eu nem estou lhe cobrando pelo componente, eu estou lhe cobrando para descobrir o componente certo para trocar. Tá? Aí para não ficar dando todo o tempo essa justificativa, o que eu falo? Para ser transparente com o cliente. Seu Juvenal, é o seguinte, essa placa está precisando de um reparo, né? Está precisando de um reparo. Então, vou fazer assim, eu vou levar ela, vou fazer um reparo e já volto, tá certo? Vou lá e já volto. Então, o que eu faço? Desço lá no carro, onde está estacionado, né? Ou se você tem moto, de repente, desce lá, pega o teu ferro, né? Mas eu tenho que ligar na tomada do cliente. Não, senhor. Eu carrego o inversor de tensão, tá aqui, ó. Você pode ligar na moto, né? Aqui, ó. Ele entra, você tem a opção de entrar 12 volts, sair 127 ou 220. Né? Esse aqui também, gente, eu comprei de caixa. Achei muito barato no AliExpress. Então, coloco lá, eu tenho um adaptado lá na mala, ligo na bateria do carro, pronto, já tenho 220 ou 127 se eu quiser. Então, no caso aqui é 127. Pronto, vou ali fazer um reparo. E vou lá, faço o reparo, tudo certinho, volto, acabou. Mas o cliente quer saber qual foi o componente. Eu pergunto o seguinte, o senhor entende de eletrônica? O senhor entende de eletrônica? Eu falo, tinha um componente aqui no circuito de proteção que estava aberto, em curto. Pronto, é o que eu falo para o cliente, o que eu vou colocar no recibo. Tá? Eu não tenho que dar satisfação para o cliente, tá, em relação ao que eu troquei na placa dele, mas eu tenho que dar satisfação para ele, tá, no local que eu troquei, no setor que eu troquei. Bom, eu troquei um componente na parte de proteção, tá, no circuito de proteção, que por algum motivo ele danificou. E não é só trocar o componente. Por que ele danificou? Ele danificou simplesmente porque o capacitor pode estar alterado, né? O tráfego pode estar alterado, alguma coisa pode ter acontecido, ou um surto na rede elétrica, etc. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Objetivo do vídeo, por que eu não faço reparo na frente do cliente? Simplesmente por isso. Muita reclamação, tem que estar todas as vezes explicando para o cliente, então não faço. Eu vou lá para o carro, coloco numa bancadinha que eu tenho lá dentro, tranquilamente, tem um ventiladorzinho lá do lado, e faço tranquilo ali o reparo, o cliente não fica em cima, entendeu? Porque é muito ruim você estar fazendo um reparo, o cliente está em cima de você. Tá tipo desconfiado, o que ele vai fazer, o que ele vai trazer, o que ele vai fazer. É assim, principalmente o teu cliente de primeira vez, aquele cliente que você vai visitar ele pela primeira vez, acontece muito isso. Para evitar tudo isso, eu coloquei esses kits, né? Coloquei esse kit, um ferro, já deixo na mala do carro, uma luminária, tá? Para trabalhar bem iluminado, um inversor de tensão, que é baratinho, ó. Isso aqui, ó, R$90, você compra ele na AliExpress, o meu multímetro, ferro de solda, e basicamente isso aí, estanho, acabou. E os componentes que eu sempre preciso andar na maleta, tá bom? Então, família, pode ser para lavadora, pode ser para micro-ondas, pode ser para refrigeração, o que for, tá? Eu não faço reparo em placa na frente do cliente, tá certo? Você sai como... O cliente você até faz, ele tá bom, vou fazer, já tá aí e tal, fica com raiva, né? O cliente que não reconhece você como profissional, para mim é não reconhecer, tá certo? Então, não faça na frente do cliente não. E outra coisa, quer detalhe Se o cliente quiser detalhe de onde eu troquei o componente, eu falo o setor. Ele está no setor de proteção aqui, no setor da fonte de proteção. Tá? E você não está mentindo para ele. Aí qual componente? Bom, se você quiser saber detalhadamente qual componente, eu vou fazer um relatório para você, só que tem um custo. Tá? Eu falo isso para o cliente. Se ele começar a exigir, tem um custo, tá bom? E qual é o custo? O custo é R$50. Vou fazer um relatório detalhado para você, qual componente eu troquei, qual a referência desse componente, tensão, corrente, temperatura e etc. Entendeu? Pronto, seja sincero e direto com o cliente, tá certo? Eu faço isso e dá muito certo. Então, respondendo nosso amigo aí, é isso que eu faço, tá ok? Família Global Tech e família Mundo da Manutenção,
Se inscreve no canal, deixa aquele like, eu vou colocar muitos conteúdos bacanas, interativos para você, como esse aqui, que vai ajudar bastante, principalmente você que está entrando na área agora, tá? Deus abençoe e vamos avante!